O assunto polêmico da vez é a demarcação das terras indígenas. Vamos falar sobre isso? A Constituição Federal fixa no caput do artigo 231 que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Vamos falar sobre o parágrafo 1º agora. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Todo o artigo 231 da Constituição é uma norma constitucional originária, ou seja, ele está na Constituição desde 1988, quando a Constituição foi promulgada pelo Poder Constituinte originário. E desde então, temos discussões acerca da demarcação das terras indígenas. O que seria uma terra tradicionalmente ocupada pelos índios? Seria uma terra onde, no passado, os índios já habitaram, existem resquícios de alguma tribo indígena naquela terra, no entanto, hoje, os indígenas já não habitam mais. Essa terra seria uma terra tradicionalmente ocupada pelos índios? Aquelas em que os índios passaram a habitar após a promulgação de 1988, seria também uma terra tradicionalmente ocupada pelos índios? Aquelas em que os índios, na data da promulgação da Constituição de 1988, estavam ocupando, seria também uma terra tradicionalmente ocupada pelos índios? Surge aqui toda uma discussão. E o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar sobre isso lá no ano de 2009. Essa discussão acerca do que seria uma terra tradicionalmente ocupada pelos índios chega ao Supremo Tribunal Federal, que em 2009 fixa o entendimento de que apenas seriam incluídas no conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios aquelas que estavam ocupadas pelos índios ou em disputa na data da promulgação da Constituição de 1988, 5/10 de 1988. Então, aquelas terras que antes da Constituição já foram ocupadas pelos índios, mas hoje não são mais, e aquelas que vieram a ser ocupadas pelos índios após 5 de outubro de 1988, não se enquadrariam aqui no conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Tão somente aquelas que estavam ocupadas em 5/10 de 1988 ou que estavam em disputa seriam terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Foi isso que fixou o Supremo Tribunal Federal lá em 2009. Acontece que em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, novamente questionado sobre o caso, modificou o entendimento, passando a permitir que a terra possa se tornar tradicionalmente ocupada, mesmo que em 1988 não o fosse. Então veja, aquelas terras que em algum momento do passado já foram habitadas por grupos indígenas, que existem resquícios de tribos indígenas que viveram, cultivaram aquela terra, essa terra poderia ser considerada como tradicionalmente ocupada pelos índios, assim como aquelas terras que os índios passaram a habitar após 1988. Tudo isso se enquadraria aí no conceito de tradicionalidade da terra. E, obviamente, o Congresso Nacional, bancada ruralista, não gostou muito desse entendimento. E aí surge uma lei e vamos falar sobre ela. Então, em outubro de 2023, o Congresso Nacional aprova a Lei 14.701, resgatando a tese do marco temporal que o Supremo Tribunal Federal havia fixado lá no ano de 2009. Só que isso pela via legislativa, Congresso Nacional utilizando de sua atividade típica de legislar. E veja, você pode me perguntar aqui, ok, mas é possível que o Congresso Nacional, que o Poder Legislativo, não vá em um sentido contrário àquilo que o STF está entendendo? Sim, é perfeitamente possível. A quem compete legislar é o Poder Legislativo. E as decisões do Supremo Tribunal Federal, mesmo aquelas que possuem efeito vinculante, não vinculam o Poder Legislativo, vinculam somente a administração pública e o Poder Judiciário. Perfeito? O Poder Legislativo não é vinculado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Acontece o quê? Que a Lei 14.701
13.701 teve vários dos seus dispositivos vetados pelo presidente da República. Vou até mostrar a lei aqui para você. Olha só aqui, ó, vários dos dispositivos foram vetados. E aí, o que aconteceu? Aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal, agora de setembro de 2023, voltou a valer, ou seja, o marco temporal lá de 1988 não seria mais aplicado novamente. Acontece que ontem o Congresso Nacional novamente se manifestou e agora com relação a esse veto do presidente da República. Veja, no processo legislativo, o Poder Legislativo aprova um projeto de lei e encaminha para o presidente da República para sanção ou veto. Se o presidente sancionar, aquele projeto se torna uma lei. Se ele vetar, esse veto pode ser total ou parcial. Vetou parcialmente, parte da lei será promulgada e publicada. Foi o que aconteceu com o projeto de lei da Lei 14.701. O presidente vetou parcialmente, como eu mostrei para você ali, apenas partes dos dispositivos foram vetados. E aí qual é o ponto? O Congresso Nacional, quando o presidente veta, seja total ou parcialmente, pode analisar esse veto e, se entender necessário, derrubá-lo. Lá nos termos do artigo 66 da Constituição, existe toda a previsão lá. E foi o que aconteceu. Ontem, em 14/12/2023, o Congresso Nacional apreciou esse veto do presidente da República e o derrubou. Então veja só toda a ópera que tivemos aqui. 2009, Supremo Tribunal Federal fixa a tese do marco temporal. Setembro de 2023, Supremo Tribunal Federal modifica o entendimento, agora não vale mais o marco temporal. Outubro de 2023, Congresso Nacional edita a Lei 14.701 para dizer, olha só, agora via legislativa vale o marco temporal. Presidente da República, no mesmo dia, veta vários dispositivos do projeto. Então, marco temporal não vale mais. Agora, Poder Legislativo, Congresso Nacional derruba o veto do presidente da República. Então, agora o projeto ali, os dispositivos que foram vetados vão para promulgação pelo presidente da República. Se o presidente não o fizer, o presidente do Senado Federal deve fazê-lo. Então, passa a valer o que a Lei 14.701 estipula. E aí qual é o ponto? Você pode me perguntar, ok, mas este projeto de lei não será objeto de controle de constitucionalidade? Não vai ser objeto de uma ação declaratória de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal? Certamente que vai. E qual será o entendimento do Supremo? Penso eu que o Supremo não vai modificar o seu entendimento. Então, provavelmente teremos aí uma declaração da inconstitucionalidade dessa lei. Mas para isso, precisamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Mas deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião acerca da demarcação das terras indígenas. Abraço para você.